Bom, e em relação ao Homo sapiens, é o homem que sabe, ele é uma espécie, e a partir dele tivemos surgimento do Homo sapiens, o homem que sabe, que já é, né, uma subespécie do Homo sapiens. Então, esse nome, ele vem da capacidade intelectual, que já seria específica dessa espécie, né? Isso principalmente associado ao desenvolvimento de uma linguagem de signos, uma linguagem simbólica, a habilidade manual, né? De, obviamente, manipular os instrumentos, os objetos à sua volta, que é bem característico do Homo sapiens e que nos distingue das outras espécies. Atualmente, em comparação a todas essas que a gente falou, todas essas espécies, Australopithecus, Homo erectus, Homo pithecus, Homo habilis, Homo de Neandertal, a única que sobreviveu foi o Homo sapiens. E, obviamente, isso mostra, segundo aquele livro que eu mostrei para vocês do Sapiens, ele explica justamente que o Homo sapiens ele tinha uma capacidade destrutiva muito grande. Então, em alguns momentos, eles contribuíram para a extinção dos outros grupos, das outras espécies do grupo Homo, e não só diretamente interferindo para destruir, para acabar extinguindo as outras espécies, né, diretamente, assim, com combate, enfim, mas também pela grande capacidade intelectual desses indivíduos, permitiu com que ele se adaptasse melhor ao ambiente e, obviamente, fosse selecionado positivamente em relação às outras espécies. Então, não só a nossa capacidade destrutiva, que já era presente no Homo sapiens, né, bem nos primórdios do seu surgimento, mas também a nossa capacidade de se adaptar ao ambiente foi o que permitiu com que fôssemos a única espécie sobrevivente desse gênero. Então, uma outra característica, né, interessante do Homo sapiens é que ele possui, né, no crânio, o encéfalo, né, a união do cérebro, cerebelo e tronco encefálico, o que permitiu, né, características associadas à percepção do ambiente, principalmente em relação ao equilíbrio, né. Então, aqui a gente tem, né, só mostrando o Homo sapiens sapiens, que é onde a gente tem também o surgimento das primeiras manifestações artísticas, né, que é onde a gente tem aí o registro de pinturas rupestres e alguns instrumentos associados que indicam essa parte artística. Então, aqui só retomando um pouquinho, né, os nossos ancestrais, e apesar de serem demonstrados aqui de forma linear, saibam que a evolução ela não acontece de forma linear. O Australopithecus não se transformou em Homo habilis, que não se transformou em Homo erectus, que não se transformou em Neandertal, que não se transformou em Homo sapiens. Isso daqui, ambos têm ancestrais comuns que permitiram o surgimento dessas espécies específicas aqui. Então, em relação, voltando ainda ao Homo sapiens, né, em comparação, né, com as outras espécies, o aumento do cérebro permitiu, né, exigiu, digamos assim, mudança nos hábitos alimentares, né? E aí a gente pode perceber que, em comparação às espécies, as diferentes espécies aqui, o Australopithecus era a única herbívora, né? A única espécie herbívora que se alimentava de vegetais. E as outras espécies, elas já modificaram o seu hábito alimentar, adquirindo proteína, carne, fontes proteicas, né? Porque no caso dos herbívoros, para você adquirir a mesma quantidade de proteína que uma alimentação onívora, com alimentação de carne, demora um pouquinho mais. Você vai precisar, na verdade, de uma maior quantidade de plantas para conseguir. Então, foi uma vantagem significativa a mudança do hábito alimentar desses indivíduos, que permitiu, obviamente, digamos assim, a esses indivíduos adquirir fontes proteicas que possibilitaram aqui, principalmente, a mudança do volume cerebral, tá? O aumento do volume cerebral. Então, por que é necessário? Por que é interessante? Por que foi interessante o desenvolvimento cerebral? Principalmente pela melhora da capacidade de raciocínio, que permitia, obviamente, o desenvolvimento e elaboração de novas estratégias
que vão culminar na sua sobrevivência. Indivíduos, esse melhor desenvolvimento cerebral permitia extrair informações dos ruídos. Então, eram indivíduos que conseguiam perceber os diversos sons à sua volta e diferenciar se eram sons associados a perigo ou não. Então, a partir disso, né, eles teriam a capacidade de elaborar cenários de ação, ou seja, elaborar estratégias para agir em diferentes situações de perigo ou não. Recolher as informações semelhantes e intrusos que invadem o seu espaço. Então, é um indivíduo que teria a capacidade de reconhecer inimigos, e reagir à presença desses inimigos. Então, basicamente, né, não há diferença entre o cérebro humano e de um animal como o chimpanzé, né? A gente tem diferença na quantidade de neurônios, na reorganização e nas conexões cerebrais, né? A gente tem muita semelhança com o chimpanzé. A gente tem 99,6%, se eu não me engano, de semelhança do material genético, né, com o chimpanzé. E, obviamente, esse 0,4% são os genes que permitem essa diferenciação entre ser humano e chimpanzé. Uma das diferenças é que o chimpanzé não teriam a reorganização e o mesmo padrão de conexão que seres humanos. Então, aqui, só mostrando mais uma vez o surgimento dessas regiões aqui que permitiram planejamento a longo prazo, expressão de personalidade, né, tomada de decisão e modificação do comportamento. Então, o desenvolvimento dessa região permitiu aí modificações comportamentais, né, que são características aí da nossa espécie. Então, alguns pesquisadores demonstraram, né, que o crescimento dessas áreas cerebrais faz parte de um padrão genético que é visto ao longo de todas as espécies. Só que no caso do ser humano, do Homo sapiens, a gente tem uma maior especialização em modificação e diferenciação dessas regiões, que permitiram com que o ser humano, o Homo sapiens, ele tivesse uma capacidade cognitiva muito diferente, digamos assim, em relação às outras espécies, né? Que significa uma, digamos assim, uma vantagem evolutiva muito importante. Então, aqui só mostrando novamente, né? Só um resuminho de como seria as espécies, né? Lembrando que não é uma evolução linear, tá? Cada um aqui, entre um e outro, a gente tem um ancestral comum, tá? E aqui a gente tem a modificação da estrutura craniana e encefálica. Bom, gente, então é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, fala aí pelo zap que eu respondo.